E agora a gente vai para uma pauta tão bacana de mitos e verdades. Poxa vida, a Luana mesmo tava falando, tô morrendo aqui, Carol, de rinite. Gente, parece que tá todo mundo com o nariz estupido, parece que tá todo mundo com sensação de dor aqui, parece que tá todo mundo espirrando, tossindo. O que será que tá acontecendo? A gente convidou o otorrinolaringologista mais uma vez, doutora Maura Neves. Bem-vinda! Tudo bem? Tudo jóia. Boa Você, tarde, como está? prazer Igualmente. tê-la aqui. Muito obrigada pelo convite. A doutora esteve aqui a última vez fazendo uma pauta a respeito da respiração na corrida, Isso. com a chegada do inverno. Essa pauta foi maravilhosa, te falei, né, há pouco quando a gente se encontrou. Acho muito legal. Então, se vocês tiverem dúvidas a respeito disso, doutora Maura é especialista no assunto, eu sei que você corre também. Corro. Pratica a atividade. Isso, exatamente. Então, quem está querendo saber mais, até para fazer provinhas, agora começam várias provas. Teve uma no domingo de meia maratona Foi a meia e tal. maratona. Mas vão ter várias até o final do ano. Podem mandar perguntinhas, que a doutora é especialista no assunto. Mas a gente vai pro primeiro mito ou verdade ligado à rinite. Vamos lá. Daqui a pouquinho a gente vai contando mais e tem um ilustra bem legal. Mas primeiro mito ou verdade na tela. Olha lá. Mito ou verdade? A rinite não tem cura. Me diga, doutora, é mito ou é verdade? É verdade. É verdade? Dançou neném, tem rinite, vai ter pro resto da vida? Exceto, tem algumas que a gente pode falar assim, puxa, então é verdade ou é mentira? Depende da rinite, gente. Tá. Tem, por exemplo, rinite gestacional. Então, algumas grávidas podem ter uma rinite durante a gestação por variação hormonal. Então, quando o nenê nascer, essa variação hormonal vai passar e a rinite dela também vai passar. Certo. Então, isso a gente chama de rinite gestacional. Essa rinite tem cura. Essa tem cura, ela é pontual. Ela é pontual. Mas rinite tem relação com hormônio? Variação hormonal tem, pode ter relação com variação hormonal. Jura? Porque alguns hormônios, muitos dos hormônios regulam o quanto que a gente fica inchado ou desinchada no corpo. E também controlam o quanto de inflamação nós temos. E a rinite é uma inflamação no nosso organismo. Entendi. Então, todos os tipos de rinite são uma inflamação. Então, dependendo do nosso grau de inflamação, você pode ter um grau de inchaço dentro do nariz, e isso também vai levar a uma obstrução nasal. Olha que interessante. Então, em exames que a pessoa está ali preocupada com um desequilíbrio hormonal por outros problemas, até, enfim, a gente falou há pouco tempo de emagrecimento, que tem relação total, também pode estar ocasionando crises de rinite. É lógico que a gente não vai pensar nesse como um fator causador, senão a pessoa fala assim, puxa, eu tenho um problema hormonal e agora eu vou ter rinite. Não é isso. São vários. A rinite, muitas vezes, Carol, ela tem muitos fatores. Então vai ser mais um fator para aquela pessoa ficar ruim da respiração. Fantástico, não tinha a menor ideia. Vamos lá. Próximo mito ou verdade na tela. Vamos ver. Mito ou verdade? Toda rinite é alérgica. E aí? Mito. Mito? Nem toda rinite é alérgica? Não, eu já falei da primeira, que é a rinite gestacional, tá? E tem outras rinites. Todo mundo fala assim, quem mora em São Paulo, nossa, eu tenho uma rinite, tô com a rinite atacada, tenho uma rinite alérgica. A maioria das pessoas não tem alergia. Muitas pessoas têm alergia, mas morando em São Paulo, o que mais acontece é a rinite irritativa, por poluição, que não tem uma causa alérgica na sua causa de inflamação dentro do nariz. Então, você vai ter um sintoma, que muitas vezes é o nariz tampado, escorrendo, nariz seco, com crosta, mas você não vai ter muita coceira nos olhos, que é um sintoma que aparece mais na rinite alérgica. Então, com a poluição que a gente tem, principalmente em São Paulo, isso já é, por isso que a gente diz então, que aqui, por exemplo, no estúdio, quem aqui não tem rinite? Não tem, nunca teve na vida? Juju, Vai, Frank... Tem mais gente que tem do que não tem. Exatamente. Por isso que eu fiz a pergunta. Então, o fato de estar exposto a essa poluição já aumenta a predisposição para rinite. Para rinite irritativa. Vamos mostrar como é que isso acontece, então? Que bonitinho esse aqui. Esse é o meu nariz. É um nariz, É um nariz, claro. É o nariz do meu consultório. Ah lá, que pra belezinha. mostrar para os meus pacientes. O que acontece, doutor? Então, o que acontece? A gente vem para o lado de cá, olha só. Todo mundo entende que o nariz tem uma divisória aqui no meio. Então, a gente tem uma narina para esse lado. Vamos virar só mais uma vezinha. Aí, Isso. tá. E aí, dentro tem o septo nasal. Tá? Então, quando a gente termina, a gente tem o septo, que divide. Então, eu vou tirar aqui. Pra gente enxergar dentro. Isso. Ai, o gostei, nariz gostei. é assim, Ai, gente. que bonitinho. Todo mundo fala assim, puxa, eu tenho a minha carne esponjosa. O que é a carne esponjosa? São essas três
conchas nasais que nós temos aqui. Para que elas servem, essas conchas nasais? O ar entra por aqui, por aqui, entra aqui e vai aqui para o fundo do nariz, ok? Então, essas conchas, o ar passa nesse meio e se aquece. Primeira função, de aquecimento. Segunda função, ele filtra, tudo isso que a gente respira fica preso aqui, de sujeira, Ele umedece o ar. Então, ele tem uma função, o nariz, de defesa. Então, por isso que a rinite, um dos primeiros pontos de alergia que nós temos é no nariz. Entendi. Você inala alguma coisa e você já vai ter um sintoma no nariz, ou o nariz entope. Então, o nariz entope para não entrar mais alérgeno. Ele espirra para tentar jogar o alérgeno longe. Ele escorre para tentar lavar o alérgeno. E ele coça, que é uma reação inflamatória. Então, são os 4 sintomas principais de quem tem uma rinite. Eu acho difícil ninguém nunca ter tido, porque principalmente em São Paulo, com essa sensação do nariz estar sempre escorrendo, pelo menos acordar com o nariz escorrendo, né? Daqui a pouquinho eu vou colocar a perguntinha do público, volto já pra gente continuar pro próximo mito ou verdade e o vídeo que a gente tem pra mostrar, que é muito legal. O pessoal de casa vai adorar. É bacana quando a gente consegue ver essa ilustração, né? Como é que é o nariz e tal, porque a gente, poxa vida, só os médicos que sabem, é bom a gente entender um pouquinho. Né, diretora, eu só não estive aqui um dia, doutora, agora me lembrando, contando a história inteira, um dia que eu perdi um voo numa volta de umas férias, eu tinha uma conexão, a conexão não partiu, aí nós ficamos e aí perdi um dia e tudo mais. Mas foi a única situação em 6 anos de Você Bonita. Então nunca não estive por algo que comprometesse aí a saúde e tudo mais. Te isola, né? Profissionalismo, é né? assim, Isso mesmo, mas eu acho que a gente tem que pensar nisso tudo. Essas explicações aqui também são sempre fantásticas, eu aprendo muito com vocês. Vamos pro próximo mito ou verdade, daqui a pouquinho perguntinhas do público. Olha lá, na tela, mito ou verdade. A rinite é hereditária? Será que ela é hereditária? E aí? Verdade. É verdade? É. Gente, a rinite alérgica, ela é hereditária. Não tem jeito. Não tem jeito. Na verdade, o que acontece, assim, se um dos pais das crianças, né, então o pai ou a mãe, tem alergia, tem uma chance de 25% a 50% do filho ter alergia. Se os 2 pais têm, o pai e a mãe, têm rinite alérgica, a chance é de 50%, 75%, às vezes até 100% da criança também ter a mesma sensibilidade alérgica. Então é verdade. É muita gente. Mas só a rinite alérgica. Outras não, apenas a rinite alérgica. Temos vários Como é que a gente descobre, então, que aquela pessoa, a criança, né? Porque eu sei que você é especialista em pequenos também. Muito dos pequenininhos. Cuida dos pequenos. E como é que a gente, então, consegue já destacar que aquela criança vem com uma rinite alérgica? Para a gente saber quando a criança tem rinite alérgica e fechar esse diagnóstico, a gente vai muitas vezes conseguir fazer isso só quando a criança crescer um pouquinho. Lá para 4, 5 anos de idade. Por quê? Porque a criança, ela vai ter um amadurecimento de todo o sistema imunológico durante esse período. Então, muitas vezes, quando ela tem 2, 3 aninhos, já tem o sintoma. Coça o nariz, escorre, tá sempre com o nariz entupido, tem mais resfriado. Mas a gente faz os exames e não vem nada positivo. É verdade. Mas ela tem o sintoma. E outras crianças têm o sintoma, você faz o exame, vem positivo e depois mais pra frente você repete e a criança não tem mais. Então, esse período de amadurecimento, os exames de laboratório, eles servem como guia. Eles nos guiam no diagnóstico, mas o que a gente vai dar mais atenção mesmo é para o sintoma da criança. Então, a gente, como médico, a gente sempre fala assim, o médico, ele trata o paciente, a gente não pode tratar exclusivamente o resultado do exame. Então, a gente vai tratar o sintoma. Para ter certeza, são exames de sangue, exames de alergia cutânea, que a gente faz, testes respiratórios, para complementar toda essa avaliação. E normalmente numa idade acima de 5, 6 aninhos, que já tem o sistema imunológico mais amadurecido. A intolerância à lactose ou à caseína do leite também interfere um pouco nesse quadro de rinite? Sim, ela interfere bastante. Muitas pessoas pensam assim, puxa, mas é uma alergia alimentar, ela vai dar sintoma respiratório? Ela pode dar mesmo algum sintoma respiratório. Não é o mais frequente, mas pode realmente acontecer. Então vai ter sintoma respiratório como espirros, vai ter
ter uma chance maior de infecção. Essa criança que tem alergia, muitas vezes pode ter um refluxo associado, então por conta do refluxo vai ter mais sintoma respiratório. Olha só. Então, na verdade, a criança que tem essa alergia ao leite, ela fica toda embaralhada. Então, a gente tem que realmente ir separando os sintomas dela, tentar montar o quebra-cabeça e saber exatamente o que a criança tem para tratar especificamente o que ela tem, senão começa a usar um monte de remédio que não resolve. Então, nesse caso, para algumas crianças, retirar a lactose pode ser uma boa saída, né? Sim, a gente tem que faz o teste, a gente testa a criança, pede para a mãe tirar a lactose, o que é um desafio, muitas vezes você tirar o leite da criança, né, dos alimentos, porque quase tudo, se começar a olhar, muitas coisas têm leite. É verdade. Né? Hoje está um pouco mais fácil, né, sem lactose, o queijo sem lactose, a gente tem outras opções, mas faz o teste, se a criança responder positivamente, se ela melhorar, aí a gente fica um tempo sem e depois faz a reintrodução lenta. Tá. Não quer dizer que vai ser intolerante o resto da vida. Entendi. Normalmente é uma coisa transitória. Muito bom. Perguntinha do público na tela, então. Olha lá, vamos ver uma perguntinha ótima que a gente separou. Ju, um beijo. Qual a diferença entre rinite e resfriado? A pergunta é boa. É. E aí? Para o paciente, muitas vezes Nenhuma, a pessoa que tem, às vezes nenhuma, né? Tá com tudo. É assim, o resfriado é um sintoma que ele vai vir mais, muitas vezes, com uma quebradeira no corpo. Então, você pode ter um pouco de dor no corpo, você vai ter uma dor de garganta, tá? Alguns resfriados têm só sintoma no nariz. E aí que cruza muito com a rinite, tá? A rinite, ela pode durar uma crise de 3 a 5 dias, como um resfriado. Então, olha, sinceramente, muitas vezes até o médico pode ficar na dúvida, porque o sintoma é muito parecido. Tá. A gente não vai fazer um exame só para detectar o que é uma rinite e o que é um resfriado. A gente vai tratar o paciente, porque é uma coisa mais curta. Agora, você não tem um resfriado que dura um mês. Isso não. Isso é uma rinite. Aí é uma rinite. Isso. Um sintoma mais prolongado ou alguma coisa assim, puxa, Maura, eu entrei em contato com uma alergia. Com um pó, uma poeira, o tempo mudou, nossa, eu estava no calor, aí eu entrei no banco, na fila do banco com aquele ar-condicionado super gelado, quer dizer, e aí meu nariz entupiu. Isso é um resfriado? Não, isso é uma rinite. Ah, entendi. Entendeu? Que veio naquele momento que foi algo alérgico mesmo. Isso, alguma coisa irritativa, alérgica, que você inalou e teve o sintoma. Eu já volto, na volta vamos colocar o Ilustra, que a gente tem muito legal e mais mitos e verdades. Então deu pra entender, essa história do resfriado da rinite foi boa pergunta. Essa rende. Gostei, viu, Ju? Excelente pergunta, daqui a pouquinho a gente mostra o Ilustra pra vocês. Mas ó, deixa eu contar um negócio com o Ed. Quer colocar mais uma perguntinha, Mal? Vamos pro nosso Ilustre, já perguntinha. Vamos pro nosso Ilustre, então, que a doutora vai explicar pra gente. E algumas respostas também vão surgindo através dessas imagens, né? Olha lá. O que a gente está vendo aí, então? Ah, quer passar aqui? Pra gente conseguir mostrar aqui, pra ficar pertinho da doutora? Aí, vamos lá. Então, aqui nós temos o nosso corpo, né? A maioria das pessoas vai ter um quadro respiratório durante a vida. E a maioria dos alérgenos, né? A gente tem o ácaro, os bichinhos, o fungo leite, alguns alérgenos alimentares, os pólens, que são alergias muito frequentes no sul do país. No Brasil, no sul, a gente tem muita estação polínica, então lá tem bastante alergia. Quando a gente inala qualquer alérgeno, ele entra no nosso sistema respiratório, no nosso nariz, que eu mostrei para vocês, e o corpo interpreta ele como um alienígena. Tá? E a gente tem uma reação aumentada, então os anticorpos grudam nele, tá? E o encaram como um invasor, mas isso de uma maneira exacerbada. Então quem tem rinite vai ter isso muito mais do que quem não tem na mesma situação. Entendi. Olha só. E aí a gente vai ter alguns sintomas. A gente pode ter a conjuntivite alérgica, o nariz entupido e escorrendo, tá? Bastante coceira. A gente tem quadros pulmonares associados no quais a gente solicita que o paciente faça bastante inalação. Então, asma, bronquite também estão relacionados com alergia, alergia de pele. E a gente vai ter alterações de sono por alteração respiratória. De novo, aqui a conjuntivite alérgica, que é muito frequente. As pessoas ficam com os olhos bem vermelhos com coceira por conta de rinite. Olha, gente. E muitas vezes, nessa época do ano, hospital, gente. Tá tudo lotado, não tem jeito. Só fazendo inalação no hospital mesmo, viu? Ah, é muito diferente, né, do que fazer em casa? A inalação do hospital, muitas vezes a gente consegue colocar um pouquinho de oxigênio, dependendo da necessidade. Para rinite, muitas vezes não precisa. Mas para quem tem asma, uma bronquite, que também piora nessa época do ano, aí
precisa de um pouquinho de oxigênio para ajudar. O que eu ia te perguntar, e eu acho importante, a gente entendeu aí algumas diferenças e tal, mas quando a gente está falando desse quadro, que é muito comum, o que a gente tem que fazer? Então, assim, a pessoa acorda e sente que está com o nariz escorrendo, que está um pouco congestionado, que está meio coçando e tal. Tem algum recurso imediato ou a gente deve procurar o médico assim que notar qualquer mudança? Quem tem alergia, quem tem rinite, já tem algumas dicas do que fazer. Então, a primeira coisa, essa pessoa tem que ter um ambiente onde ela dorme tudo mais limpo. Uhum. Então, não adianta dormir num ambiente com cobertor, carpete, uma super cortina. Gente, tem que ser uma persiana, um edredom que a gente possa tirar para lavar, um lençol que seja mais fácil de ser limpo. Então, o ambiente tem que estar limpo, tá? Mas a gente não vive na bolha. Não. A gente abre a janela e tem pó. Pó, muito tem pó, gente. Como tem pó? Pelo amor de um produto químico, Uhum. enfim. Acordou, tá lá com sintoma de rinite, primeira coisa que eu sugiro, tentar mudar de ambiente. Tá. Segunda coisa, pensar que, gente, entrou alguma coisa por este nariz, a gente inalou alguma coisa que deu alguma reação. E muitas vezes, como eu te expliquei, isso tá preso aqui ainda. Então, lavar o nariz com soro fisiológico. Lavar mesmo, né? Lavar os olhos, tá? Fazer essa limpeza. Isso ajuda, porque vai ajudar o nariz a remover aquilo que ficou preso. Porque a alergia, no nosso organismo, tem 2 períodos. Tem a fase imediata, que você inala e você vai ter a alergia naquele momento, Carol. Depois vai dar uma melhoradinha. E depois de umas 4, 6 horas, você vai ter a crise de alergia mesmo. Então, é o tempo que o organismo leva para liberar todos aqueles mediadores inflamatórios e dar o sintomão. Olha que interessante. Então, ele pode começar com a rinite e depois desenvolver até coisas na pele? Pode ser, dependendo do que ele tiver alergia, dependendo do contato dele, dependendo do que for. Gente, isso acontece com criança. Sabe o que aconteceu com o João ano passado? Tem 1 ano. A gente estava em Campos do Jordão. Tadinho. Menina, que susto. A gente estava em Campos do Jordão. Madrugada. Tem 1 ano isso. Foi no inverno, né? Do ano passado, julho do ano passado. Você lembra, né, Ju? Acho que eu contei pra vocês. A gente ficou até arrepiada. Acho que foi do pólen. Porque, enfim, comida não tinha nada. A gente tentou tudo e falam que a gente nunca vai descobrir, que é muito difícil. Mas, 3 da manhã, urticária no corpo inteiro. Bolas. Vermelho, se coçando. 3 da manhã, eu falei, o que eu vou fazer? Eu tinha esquecido o bendito, que eu não posso falar o nome. Do remedinho do da remédio que alergia. era, Gente, a sorte que tinha uma farmácia aberta, porque era época de temporada em Campos. Mas então, agora entendendo isso que você tá falando, que eu tô amarrando as coisas, eu acho que muitas mães acabam fazendo isso. Começa com um quadro que, de repente, ele tava ali já... meio nariz, meio não sei o quê, e depois desenvolve outro quadro se a criança ou o adulto for alérgico mesmo. Até pode ter sido alguma coisa que ele comeu e foi dar uma alergia, mas demora um pouquinho, porque o organismo, ele às vezes demora um pouco para dar as reações dele. Entendi, tá? olha. Se a pessoa já tem uma sensibilidade, já tem muita alergia, já é aquele alérgico, às vezes esse período você não consegue notar tanto, tá? Então ela vai ter o sintoma e fala, mas doutora, eu não tenho essa divisão não, eu tenho esse sintoma o tempo todo. Porque a pessoa já tem uma alergia e um sistema imunológico mais inflamado. Então ela vai ficar com o sintoma o tempo todo. Entendi. Mas olha que importante quando as mães terem o remédio, já conversa com já sabe qual é o remédio que corta tudo Leva isso, a farmacinha, gente. Leva a farmacinha. Viagem. Diretor, o que a gente vai fazer agora? Mais uma perguntinha do público? Perguntinha do público na tela, então. Olha lá. Quem escreveu pra gente? Na tela. Beijo, Maria. Além da poeira e de cheiros fortes, existe outro fator, então, que pode causar rinite? Excelente pergunta. Agora, esse negócio do cheiro, vou falar, hein? Tem que tomar cuidado, né, Isis? Voltamos e agora a gente vai responder perguntinha ligada, então, a outras coisas, né? Que podem causar rinite, então, além da poeira, do cheiro, muitas vezes forte, perfume de flor e tudo mais. O que pode ser, assim, algo importante para começar uma crise? Além desses itens aí. O que eu noto muito, que os meus pacientes reclamam muito, são as variações de temperatura. Né? É verdade. Então, tá bem complicada essa parte. Por exemplo, aqui na região mais sul, que a gente tem um outono que é um pouco mais marcado, né? Um friozinho de manhã, um calorzinho, depois mais o frio. O nariz, ele tem que adaptar tudo isso. Então, não é uma rinite, é um tipo de rinite irritativa. Então, a mudança brusca de temperatura pode fazer com que você tenha um pouco mais de sintoma nasal. Tá? Alguma outra coisa que dá muita rinite e que a gente não se associa é o uso de
alguns medicamentos que são vendidos de maneira irrestrita nas farmácias, especialmente para as pessoas que têm o nariz muito tampado, ela fica meio agoniada, e ela compra aqueles remedinhos e vai pingando aquelas coisinhas no nariz. E não pode. Isso dá uma rinite que a gente chama de rinite pelo medicamento. É uma rinite medicamentosa. Então o nariz ele desincha e depois ele incha de novo. Ele fica no incha, desincha, incha, desincha. Então cada vez mais você precisa de mais remédio para destampar o seu nariz. Por isso então, que vicia. Exatamente. Exatamente. Então, alguns Vocês já sabem medicamentos... quais são, né? A gente, né? Não Mas podemos pode falar os vender nomes. todos lá na farmácia, estão todos lá em estante. Eles não são com prescrição médica, Não né? são com prescrição É, médica. e fora do Brasil também não. Não. E Assim, tem uns fora que são power, assim, que é forte a pra gente, caramba. como médico, nós não gostamos de prescrever esses medicamentos. Agora, se você está num super resfriado, nariz entupiu, você vai usar 1, 2 dias, tudo bem, né? Agora, as pessoas, elas usam Toda noite. 1, 2 vezes por período. Então, 1, 2 vezes de manhã, 1, 2 vezes à tarde, 1, 2 vezes à noite. E aí, realmente, isso vai dar um problema respiratório. Então, rinite medicamentosa. As variações hormonais. Que você... acho que falamos os principais. Isso. Vamos fechar com mais um mito ou verdade, Mar? Tem mais perguntinha boa aqui na tela. Vamos lá. Mito ou verdade? Adoro as minhas plaquinhas. Vamos ver. Uma pessoa pode ter mais de um tipo de rinite. Isso é mito ou é verdade? Verdade. Verdade? Verdade. Tem gente que tem tudo, né? Tudo junto. Tudo e mais um pouco, é? Na verdade, Eu o tenho. sintoma dela, Carol, vai ser o mesmo. Tá. É que nós médicos classificamos as rinites. Então, por exemplo, uma pessoa que tem alergia, ela vai ter rinite alérgica. Mas aí ela mora em São Paulo e estava lá, como eu falei, andando na rua, feliz, só com a poluição. Ela entrou no ar-condicionado frio do banco. Tá. Que o ar-condicionado já tem a poeira, já está com ar mais frio e mais seco, e ela já tem a alergia dela. Então, ela vai juntar junto com a rinite alérgica e irritativa. E aí, junto com isso, ela entrou no banco, a moça estava fazendo a limpeza do chão, passou um produto com um cheiro muito forte. Então, Aí, rinite. E vamos supor que essa pessoa que já tem uma alergia, que mora em São Paulo, ficou grávida. Puxa vida, ela pode fazer uma rinite por gestação. Pode. Ou é um idoso. Os nossos idosos têm uma mudança no nariz quando a gente envelhece. A mucosa muda, tudo muda. Tá. Então, nós temos pessoas que não têm rinite alérgica e quando vão ficando com mais idade, tem sintoma de alergia, sintomas nasais? Sim, que é a rinite do idoso, que não é a de alergia, Tá. mas é uma rinite por senilidade. E aí ele mora em São Paulo, e aí ele tem a rinite irritativa. Quer dizer, não só em São Paulo, gente, eu tô falando de São Paulo porque eu tô aqui, mas eu sei que tem muitas capitais aqui no país que tem um índice de poluição maior, ou que É verdade. as pessoas ficam muito no ar-condicionado, né? Então, especialmente nas nossas capitais litorâneas, as pessoas ficam o tempo todo no ar-condicionado. Então, esses são fatores que levam à irritação nasal. Então, vários tipos de rinite. É uma nomenclatura médica. e eu vou fechar só dizendo o que a gente tem que fazer todos os dias, então, para pelo menos se sentir melhor. Mas antes, mais uma perguntinha do público que dá tempo, olha lá. Quem escreveu pra gente? Na tela. Um beijo, Fabi, obrigada. Rinite pode provocar entupimento de ouvido? Pergunta ótima. É, Tá tudo ligado, né? tudo ligado. Pode sim, tá? Especialmente por aqui. Se a gente focar aqui no meu desenho, No nariz. no nosso O narigão. no nariz, olha só. O ar entra por aqui e aqui no fundo tem esse buraquinho, olha, gente. Este buraquinho aqui. Tá. A gente chama ele de tuba auditiva. O que que é isso? Lembra quando a gente está no avião, que entope o ouvido? Sim. E que a gente assopra e desentope? Então, essa é a comunicação do nariz com o ouvido. Tá. Tá? Então, se o nariz está inflamado, tá tudo entupido, é fácil de entupir aqui no fundo, né, gente? É pertinho. Entendi. Então, quem tem uma rinite, que tá com o nariz tampado, pode ficar com o ouvido tampado também, por tabela. E aí, como é que desentope? E aí, a gente tem que tratar a rinite, tratando todo esse caminho respiratório e tratando o sintoma da rinite, o ouvido volta ao normal. Não vai pingar nada no ouvido, né, Não doutora? adianta, porque o problema não é no ouvido, o problema é no nariz. Ah, então, tem que cuidar do nariz. Tem que cuidar do nariz. Então, pra gente fechar, uma dica diária que a pessoa pode fazer todos os dias para pelo menos prevenir ou ter uma sensação de estar se sentindo melhor, mesmo tendo aí esses momentos que a rinite acaba vindo com uma crise, né? Isso. Mas, por exemplo, ficar usando o sorinho no nariz Sorinho no é bom? nariz, muito bom.
muito bom. Deixar o ambiente o mais limpo que puder. Janelas abertas? Janelas abertas. No inverno, as pessoas gostam de fechar tudo porque tá mais frio. Gente, abre um pouquinho, deixa trocar o ar, mesmo que seja um ar com poluição, não tem problema. Mas tem que trocar, melhor, né? Ainda é melhor. Tá? Lavar o nariz e se o sintoma persiste, procura atendimento, porque tem medicamentos que a gente pode utilizar de maneira eficaz e que melhora. É isso. A isso. pessoa dorme melhor, vive melhor, é tudo melhor. Por isso que tem que procurar, claro, o médico para saber exatamente qual é o seu grau de rinite, exatamente, o quadro tipo que você está, o tipo, exatamente. E não tentar se medicar. Mas cuidado com as crianças, ai, como dá Tadinha, muita, né? Você tem filho, doutora? Não, mas eu tenho os meus sobrinhos. Você tem sobrinho e você cuida das crianças, não é verdade? Não, descobrimos uma coincidência muito legal. Uma grande amiga minha, foi minha madrinha de casamento, inclusive. Os filhos dela são seus pacientes, que agora tá morando na Suíça. Um beijo pra Lu, que eu tenho certeza que depois ela vai pegar essa pauta que ela, inclusive, ela já me mandou mensagem. Um beijo, Lu. Beijo, saudades de vocês aí, mas vocês estão felizes na Suíça. Muito super legal. Bem. Mas coincidências da vida. Quero agradecer a doutora Maura Neves, que é otorrinolaringologista. Eu vou deixar um site pra vocês, que é o site da clínica, é o www.medprimus.com.br www.medprimus.com.br com então primus.com.br. Nas redes sociais também, Medprimus. @Medprimus e no Facebook a fanpage também, Medprimus. Já encontra todo o trabalho da doutora. Muito obrigada mais uma vez, Carol. uma delícia Muito fazer pauta obrigada, com você. Você é ótima. Obrigada. Até a próxima. Obrigada.